Olá pessoal, Marcelo Neto aqui e a gente vai para a aula de energia de rotação e o momento de inércia. Bom, nessa aula a gente vai discutir inicialmente os chamados momento de inércia e momento angular. E, total spoiler aqui, a gente vai poder entender por que quando a moça abre os braços, a velocidade de rotação dela diminui, mas quando ela traz os braços com esses pezinhos para o peito, a velocidade angular de rotação dela aumenta. Isso está associado a exatamente esses dois momentos aqui, o chamado momento de inércia e o momento angular. O momento angular é essa letra L que a gente representa. Nós vamos ver que nesse experimento aqui, o momento angular se conserva. Como ele vem do produto do momento de inércia I vezes a velocidade angular, quando a gente abre os braços, o I é grande, então a velocidade tem que ser pequenininha. Se eu trouxer os pesos para perto do corpo, o I fica pequeno e a velocidade acaba ficando grande. Então isso a gente vai entender ao final da aula. A aula está dividida da seguinte forma. A gente vai fazer uma breve recordação sobre velocidades e aceleração angulares. Vamos definir as funções horárias e também incluindo a de Torricelli para rotação. E aí a gente vai definir a energia cinética de rotação, momento de inércia, e ver exemplos de momento de inércia para vários corpos rígidos diferentes. E aí a gente volta a esse primeiro slide e a gente vai entender a relação entre momento angular, conservação de momento angular, momento de inércia e velocidade de rotação. Velocidade e aceleração angulares vetoriais. Bom, todo vetor é composto por três partes, módulo, direção e sentido, certo? Se eu quero definir uma velocidade angular, vamos começar pelo módulo. Isso a gente já viu na aula de 5, que é a aula de cinemática do movimento circular. E a gente só recordando aqui, um deslocamento associado a uma variação angular pode ser calculada ΔS igual a R Δθ. R é o raio da órbita circular, Δθ a variação angular, eu obtenho aqui um deslocamento. Se esse deslocamento for dividido por um intervalo de tempo, eu tenho uma velocidade, só que essa velocidade aqui não é a angular, essa é uma velocidade tangente e ela é calculada como deslocamento dividido por intervalo de tempo. Lembrando que deslocamento é R Δθ, a gente coloca o R em evidência, Δθ sobre ΔT é sim o que nós vamos definir como velocidade angular. No limite, quando o intervalo de tempo é infinitesimal, a gente tem uma velocidade aqui no instante dt, variação dt, variação dθ, e a gente sabe que as unidades dessa velocidade angular é radiano por segundo. Esse foi o módulo. A gente tem que, para definir o vetor velocidade, a gente tem também uma direção, e a direção, também nós já vimos essa recordação na aula 5 de cinemática, nós fizemos uso das coordenadas cilíndricas, onde os três unitários R, θ e Z chapéu estão escritos aqui dessa forma. R e θ chapéu não tem componente Z, o Z chapéu só tem componente Z, sendo unitário o módulo dele é 1. Aliás, o módulo de todos eles aqui, separadamente, o módulo é 1. E então, com essas definições aqui dos unitários, a gente pode escrever o Vzinho, que é a velocidade tangencial. Se é tangencial, o unitário é o θ. O R, que o unitário é o R chapéu. E então, a nossa velocidade angular, a direção é o Z chapéu. O módulo é dado pelo ômegazinho aqui. E a direção e o sentido é mais anti-horário ou menos horário, que de acordo com as definições que a gente estiver utilizando. Por fim, falta falar do sentido da rotação. E aí nós vamos usar a chamada regra da mão direita. A regra da mão direita funciona da seguinte forma. Se você tiver um movimento circular no sentido anti-horário, que é determinado por essa seta,
você curva os dedos da sua mão ao longo do sentido do movimento, o polegar vai ficar para cima e então nós definimos o vetor velocidade angular apontando para cima, sentido positivo do eixo Z. Caso o movimento circular esteja no sentido horário, como mostrado por essa seta aqui, mais uma vez nós curvamos os dedos da mão no sentido do movimento, só que agora o polegar aponta para baixo, no sentido negativo do eixo Z. Quando você tem esse movimento no sentido anti-horário, a gente então convenciona que a frequência angular ela é positiva, de modo a esse vetor está apontando para cima, enquanto no sentido horário, a frequência angular ou velocidade angular é negativa, o módulo dela, o valor dela escalar é negativo, e então ela está apontando para baixo. Com essas definições, módulo, direção e sentido, a gente pode agora rapidamente rever a cinemática do MCU, onde a gente já tinha visto, por exemplo, aqui, essa roda gigante está girando com velocidade constante. Que velocidade? Tanto o módulo da velocidade tangencial não muda, mas esse ômega aqui, que aponta para fora do papel ou da tela do computador, também é constante porque a velocidade angular é constante no caso do MCU. Se a função horária da velocidade é constante no MCU, é porque não há aceleração angular, e isso também pode ser resumido nessa função horária. A aceleração angular é zero para qualquer valor do tempo, e isso causa a velocidade angular ser uma constante para qualquer intervalo de tempo, e mais uma vez, como a gente lembrou, se você calcular a área debaixo desse retângulo, que tem altura ω0 e base t, a gente vai obter essa área aqui, ela determina simplesmente a dependência temporal da função horária angular, que é representada dessa forma. Você, ao dar uma volta, você descreve 2π, e o tempo que você demora para dar uma volta é o período. Quando você completa uma volta inteira, você volta para o ponto de partida e até você andar 2π novamente, usando um segundo período, o que gera essa serra dentada como a forma da função horária do angular. E agora, como a gente pode falar de aceleração angular? Olha só esse experimento aqui. A gente tem aquele brinquedo de parquinho que descreve um movimento circular, e esse rapaz aqui brilhantemente colocou a roda da motocicleta para gerar uma aceleração tangencial, o que provocou o aumento da velocidade de rotação, e esse rapaz aqui acabou saindo voando. Ainda bem que tinha um colchonete e ele sobreviveu, tá, gente? Não se preocupem, não. Ninguém saiu machucado. Bom, a aceleração angular, que era naquela gifzinho, era gerada pela roda da motocicleta, ela causa uma variação da velocidade angular. Quando você tem aceleração tangencial, aí sim a velocidade angular varia. E a taxa de variação da velocidade angular com o tempo é o que a gente define como essa aceleração angular aqui. A gente pode pegar essa variação ΔΩ sobre ΔT, toma o limite infinitesimal no tempo e tem a derivada instantânea, dΩ/dt. Como o ômega, por sua vez, vem da derivada instantânea do ângulo em relação ao tempo, a aceleração é a segunda derivada do ângulo. Bom, do ponto de vista de unidades, a unidade da aceleração angular é radiano por segundo ao quadrado, e ela provoca, como mostrado aqui nesse GIF, se você tem uma aceleração tangencial, você aumenta a velocidade angular de rotação e você aumenta, por conseguinte, a velocidade tangencial do movimento. A aceleração angular, assim como o vetor velocidade angular, também tem módulo, direção e sentido. Mais uma vez, nós vamos usar aqui as coordenadas cilíndricas e a gente vai fazer uso do R, θ e Z chapéu
para serem os nossos unitários. E um exemplo bem bonitinho da aceleração angular é o que está acontecendo aqui com esse fidget spinner. Lembra daquele brinquedinho? A gente bota ele para girar, só que por causa de atrito, resistência do ar, que vão dar para a gente as acelerações, a velocidade aqui angular está diminuindo, 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 até que o spinner para de rodar. Ou seja, para acelerar, para aumentar a velocidade de rotação ou para desacelerar, para frear a velocidade de rotação, só há uma maneira de fazer isso através de uma aceleração angular. E, mais uma vez, usando a regra da mão direita, a gente percebe o seguinte: se a aceleração angular tiver a mesma direção e sentido da velocidade angular, você estará aumentando a velocidade de rotação. Foi o que o rapaz fez lá com o pneu da moto. Ele colocou alfa paralelo e com o mesmo sentido do ômega. A velocidade de ômega foi aumentando, 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 até que o outro rapaz saiu pela tangente. Caso você coloque a aceleração angular sentido oposto ao da velocidade, que é o caso aqui do fidget spinner, ele começa a rodar rápido, mas essa aceleração está oposta, você está freando, ela vai retardando o movimento até que para completamente e você trouxe o objeto ao repouso. Para a gente falar de movimento circular uniformemente variado, a gente vai estar falando de um movimento onde a aceleração, a função horária da aceleração angular, é uma constante. Ela vale α0 e ela continua valendo α0 por toda a eternidade. Se nós calcularmos a área desse retângulo aqui, a gente vai obter a dependência temporal da função horária da velocidade angular e, por sua vez, se nós calcularmos a área debaixo desse triângulo aqui, base vezes altura sobre 2, lembrando que a altura já é αt, α0t e a base é t, base vezes altura sobre 2 me dá a dependência temporal da função horária angular. Essas são as funções horárias do movimento circular uniformemente variado. E agora nós podemos fazer aqui uma comparação entre tudo que a gente já sabe sobre movimentos retilíneos, seja com aceleração linear constante ou movimentos retilíneo uniforme, e quando você tem esse movimento circular. No movimento retilíneo, se a aceleração era constante, a velocidade era v0 mais at, a posição ia com essa expressão aqui, e vai quadrática, tinha a fórmula de Torricelli, e a gente podia calcular x menos x0 dessa forma aqui. Temos fórmulas absolutamente análogas para movimento circular, com uma aceleração angular constante, a gente tem uma variação ômega igual a ω0 mais αt para velocidade angular, uma variação quadrática em t para o ângulo, temos uma fórmula de Torricelli também para as velocidades angulares e um deslocamento angular θ em função do tempo também. Momento de inércia e o momento angular. Lembra do primeiro slide, a moça rodando com a cadeira, abrindo os braços, fechando os braços. Eu falei de uma fórmula L é igual a I ômega. Quem são esses personagens? Ômega nós já sabemos, é a velocidade angular. Quem é L e quem é I? Bom, vamos começar pelo momento de inércia. Vamos recordar aqui como a gente calcula a energia cinética de rotação de um corpo rígido. Então, a gente tem aqui um corpo rígido, ele vai estar girando, nesse exemplo aqui no sentido anti-horário. Vamos pegar um ponto qualquer, P, que tenha uma velocidade tangencial de módulo R ômega, e vamos calcular a energia cinética, representada pela letra K maiúsculo, para esse ponto P. Bom, a energia cinética é 1 meio de mv2, então 1 meio da massa do ponto P, velocidade do ponto P ao quadrado. Ótimo. Para esse corpo rígido aqui, eu posso pegar pontos P em diversas posições do corpo rígido, de modo que a energia cinética total vai ser o somatório de 1 meio de m do iésimo ponto
vezes velocidade do iésimo ponto ao quadrado. Como esse é um corpo rígido, todos os pontos percorrem esse movimento circular com a mesma velocidade angular. Então eu consigo colocar esse ômega em evidência e me sobra aqui 1/2 também está em evidência, ômega está em evidência, tudo que sobra entre parênteses é um somatório em todos os pontos desse corpo rígido da massa desse iésimo ponto, distância à origem RI ao quadrado desse iésimo ponto. Vai ser essa quantidade aqui, esse somatório, que nós vamos chamar de momento de inércia, de modo que a energia cinética agora ela fica dada como 1/2, que já estava em evidência, o ômega quadrado, que já estava em evidência, e o parênteses inteiro a gente chama de momento de inércia. Então a gente repara o seguinte, lembra, energia cinética não é 1/2 de mv quadrado? Então, se para o movimento linear, sim. Então, se para o movimento linear a velocidade interessante é a velocidade linear, para o movimento angular, a velocidade interessante é a velocidade angular. E o momento de inércia, essa letra I, é o que faz para rotações o papel análogo da massa para as translações. Numa aula seguinte, nós iremos aprender a calcular esse momento de inércia para diversos objetos, diversos corpos rígidos, e nós vamos aprender a encontrar, por exemplo, para essa barra aqui, cilíndrica de comprimento L, considerada praticamente unidimensional, nós vamos chegar à conclusão que o momento de inércia é 1/12 de mL². M é a massa total do objeto, L é o comprimento ao quadrado. Repara que o momento de inércia não depende apenas do tipo de objeto que eu tenho, mas depende de em relação a que ponto eu estou calculando. Se eu pegar a mesma barra, com a mesma massa, mesmo comprimento, mas se agora eu estiver calculando o momento de inércia em relação a um outro eixo, eu tenho um fator aqui diferente. O mesmo se eu tiver uma placa, reparem aqui as duas placas, eu só calculando em relação a eixos diferentes, eu tenho resultados diferentes. E aqui, para objetos um pouco mais complexos, nós iremos calcular uma receita, tem uma receita de bolo para a gente calcular isso. Seguindo a receita, a gente consegue calcular o momento de inércia de todos esses objetos, em 1D, em 2D ou em 3D. E onde esse momento de inércia ajuda a gente? Por exemplo, imagina que você tem aqui um bloco de massa M, que você solte ele do repouso e queira calcular qual a velocidade que ele atinge o solo. Bom, se ele não estivesse preso a uma roldana, nós obteríamos o famoso raiz de 2GH. Né? Você solta o bloco daqui, conservação da energia cinética, conservação da energia potencial, a massa cancela, V ao quadrado é igual a 2GH, tira a raiz, V é igual a raiz de 2GH. Só que agora, esse bloco está preso por um fio ideal, sem massa e inextensível, a uma roldana, e essa roldana tem uma massa, ela é um corpo rígido, que tem uma energia cinética de rotação associada a ela, porque ela tem uma velocidade de rotação e um raio. Então, a gente vai continuar usando conservação de energia? Sim, olha. Antes, a energia é só potencial, massa do bloquinho, G, gravidade e H. A energia cinética é zero, porque está todo mundo parado. Mas depois, quando ele chega aqui embaixo, a energia potencial gravitacional é nula, porque a altura aqui agora é zero. Mas a energia cinética eu tenho tanto do deslocamento, mas eu tenho energia cinética de rotação do disco. Calculando o I do disco, que está no slide anterior, e jogando nessa fórmula, eu consigo cancelar essa massa com essa outra, mas aqui não, porque eu tenho a massa do disco, ela vai dividir pela massa do bloquinho, então agora a velocidade não mais é raiz de 2GH, ela é um pouco mais lenta, porque ela é dividida por um número maior do que 1. 1 mais m sobre 2mzinho. Então, por causa da roldana, esse bloco vai chegar mais lentamente ao solo do que se ele estivesse em queda livre. Agora nós podemos entender, lembrando que essa é uma equação vetorial, L é o momento angular, I é o momento de inércia, ômega
é a velocidade angular, a gente consegue entender por que quando a moça abre os braços, o I dela aumenta, porque os pesos estão a distâncias maiores em relação ao eixo de rotação. Se o I aumenta, para que o L se conserve, ômega tem que ser pequenininho. Quando ela traz para perto dela os pesos, o I diminui, para que L se conserve, ômega tem que aumentar. Então, só para resumir aqui, gente, lado esquerdo, movimento linear, lado direito, movimento circular. Se no movimento linear a gente tinha velocidade linear, massa e momento linear, e a gente falava de uma energia cinética de translação, por outro lado, no movimento circular a gente tem uma velocidade angular, um momento de inércia e um momento angular. E esse momento angular é o cara que é ao quadrado dividido por 2i e me dá uma energia cinética de rotação. Da mesma forma, se eu tiver sem forças externas nenhuma, esse momento linear não varia, P é conservado e a gente tem um movimento uniforme, retilíneo uniforme. Aqui a gente vai ver que quando a gente não tem torque, aí sim o momento angular se conserva e a gente tem um movimento circular uniforme. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só rever e até a próxima.